Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, estejam felizes em Deus. Então, antes de começar o vídeo, eu gostaria de pedir que achar que esse vídeo ele realmente tem poder para tocar o coração de alguém ou tocou o seu coração, dá um like aqui embaixo, comenta o que você achou, o que Deus falou com você, compartilha para todos os seus amigos nas suas redes sociais ou para aquela pessoa que você acha que esse vídeo realmente vai falar ao coração. E se você é novo no canal e você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão chamado inscrever-se. Se você clicar nele ou no sininho também, você vai receber os próximos vídeos e você vai poder ver os anteriores também, que eu acredito que serão muito edificantes para sua vida. Então ontem aqui em casa, eu e minha família, a gente teve um momento de culto, um momento de comunhão, e a gente compartilhou um pouco da palavra que temos aprendido sobre Deus. A gente cantou algumas músicas, e eu compartilhei essa palavra, que agora eu vou compartilhar com vocês, porque é uma palavra que já tem uns 3 dias que eu li sobre isso, e isso tem estado realmente um movimento no meu coração. Eu tenho pensado bastante sobre isso, Deus tem me ensinado algumas coisas. Você vai ver que é um pensamento, um ensinamento baseado numa palavra que é muito conhecida por todos, mas algo que Jesus tem me ensinado é que às vezes a gente vai crescendo e vai esquecendo de algumas coisas que são prioridades e que são primárias. Coisas que são realmente o fundamento da nossa fé, o fundamento da nossa vida, que deveriam estar selados no nosso coração, a gente acaba esquecendo com a vida cotidiana. Então, primeiramente, eu gostaria de ler um texto com vocês que está em Mateus 6. E a partir do versículo 25, Jesus, o próprio Jesus diz assim: "Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa?" No versículo 27 diz: "Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida?" No 31, "Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal." Como eu disse, é um texto muito conhecido, talvez você já tenha ouvido principalmente a parte: "Busquem primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e essas demais coisas nos serão acrescentadas." É um verso muito conhecido, mas existe todo um contexto antes. E Jesus ele começa dizendo: não se preocupem com as coisas diárias. Como vocês podem ter visto no título do vídeo, eu tô aqui para falar um pouco sobre ansiedade. E atire a primeira pedra quem nunca se sentiu ansioso sobre alguma coisa, talvez até com uma boa intenção, talvez até era uma coisa boa, por uma coisa boa, mas isso acabou não trazendo paz no seu coração, isso acabou te deixando um pouco mais ansioso, te deixou mais turbulento, mas isso não trouxe paz realmente ao seu coração. Então, se você já passou por isso, continue no vídeo, porque pode ser realmente um virar de chave na sua vida. E Jesus, nesse texto, ele fala pra gente não se preocupar com as coisas diárias, quanto ao que comer, quanto ao que beber, quanto ao que vestir, porque dessas coisas, o Pai Celestial, ele sabe que a gente precisa. Isso é muito incrível quando Jesus fala, porque ele dá um motivo, ele não simplesmente fala: "Cara, vocês não precisam ficar preocupados com as coisas da vida." Mas ele dá um motivo, porque o Pai Celestial sabe que vocês precisam dessas coisas, mas busquem primeiro o reino de Deus. Porque quanto mais você se preocupar com as coisas de Deus, mais ele vai se preocupar com as suas coisas. Quando eu digo as suas coisas, não necessariamente são simplesmente os seus sonhos, mas são os sonhos de Deus para sua vida. Porque Jesus diz: buscar o reino de Deus e a sua justiça. Ele não diz tão somente buscar o reino de Deus, porque quando a gente busca o reino de Deus, nós buscamos também o rei, porque não existe um reino sem o rei, e o rei é Jesus. Mas ele diz também: e a sua justiça, ou seja, as coisas, a cultura desse reino, você precisa buscar também. Porque aquilo, cara, o evangelho, você pode conhecer o evangelho, mas se o evangelho ele não mudar, se a justiça do evangelho ela não mudar o seu coração, ela não tiver no seu coração, de nada valerá. Então Jesus diz: busquem esse reino de Deus, busquem o rei, busquem os pensamentos desse rei, a cultura desse rei. E aí sim, vocês vão perceber que essas coisas, elas são pequenas para o que Deus tem para vocês. Essas coisas Deus já sabe que vocês precisam, mas ele quer te mostrar, ele quer mostrar para vocês algo muito mais profundo. É basicamente isso que Jesus quer nos mostrar. Eu gosto de um texto, e quem me conhece sabe que eu gosto muito dele, eu falo muito sobre ele. Inclusive, eu acho que eu já falei aqui no canal. Está em 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 7. Pedro, ele diz assim: "Lancem sobre ele as suas ansiedades, pois ele tem cuidado de vós." O que eu acho mais interessante nesse versículo é que ele diz: lancem sobre ele as suas ansiedades. Mas ele não diz para que ele cuide das suas coisas. Não, ele diz: lancem sobre ele porque ele já está cuidando das coisas de vocês. É tipo, vocês não precisam ter essa preocupação, vocês não precisam ter essas ansiedades, porque Deus já está cuidando das suas coisas. Então a gente percebe que é uma coisa muito mais a ver com fé e convicção do que necessidade. Porque quando a gente tiver a convicção de que Deus ele sabe do que a gente precisa, como Jesus diz, e que Deus está cuidando de tudo, como Pedro diz, cara, as preocupações da vida diária e as nossas ansiedades, elas se tornarão muito pequenas diante do reino de
de Deus e da sua justiça. Então, diante disso tudo, a coisa principal que eu tenho tentado colocar em prática na minha vida, que eu queria ensinar também, compartilhar com vocês, é que a gente tenha convicção de que Deus está cuidando de tudo, que a gente tenha convicção de que Deus sabe do que a gente precisa. Às vezes a gente acha que a gente sabe do que a gente precisa, na verdade a gente sabe do que a gente quer, mas a gente não sabe do que a gente precisa. E Jesus, que sonda os corações, Ele sabe do que a gente precisa. E quando eu digo sobre isso, eu não digo simplesmente por coisas místicas ou sobrenaturais, eu digo isso porque eu sei que não necessariamente a sua preocupação diária, a sua ansiedade é como está escrito, o beber ou o comer ou o que você vai vestir. Às vezes a sua ansiedade, o que tem tirado do seu sono, é a sua faculdade, é o seu vestibular, é a sua prova, é um concurso, é o seu trabalho, é como será o dia de amanhã, e talvez o ambiente da sua família, o ambiente familiar. Então, cara, só tem uma saída. Eu sempre digo, só tem uma saída. Nós precisamos confiar que Deus está cuidando de tudo, e nós precisamos buscar o reino dele e a sua justiça, porque Ele sabe do que a gente precisa, porque Ele sabe exatamente o que está no nosso coração. Então, talvez essas coisas tenham tirado o seu sono, estejam tirando esse sono, mas eu quero te dizer uma coisa: confie, esteja convicto. Eu não estou dizendo que é uma coisa fácil, eu não estou dizendo que é de uma hora para outra, cara, você vai ter um sentimento, nossa, uau, não tem mais ansiedade. Não, eu estou dizendo que você precisa enfrentar esse medo, enfrentar essa ansiedade, enfrentar essa preocupação, não com simplesmente sentimentos, mas com convicção, declarando verdade. Cara, a ansiedade vai vir, eu estou ansiosa, eu estou preocupada, mas eu preciso dizer à minha alma, cara, se aquieta no Senhor, porque eu sei que Ele está cuidando de tudo. Eu vou lançar as minhas ansiedades no Senhor, porque eu sei, porque eu estou convicta de que Ele está cuidando de tudo. A palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Cara, como eu disse, é uma coisa muito mais sobre fé do que necessidade. Nós precisamos confiar às vezes no que nós não estamos vendo, mas nós precisamos ter convicção, porque quando nós não acreditamos nisso, nós estamos dizendo: Jesus, eu sei que você é a verdade, eu sei que você é o caminho, mas talvez o que você diz não é tão verdade assim. E cara, Jesus disse que o Pai Celestial sabe do que nós estamos precisando, e Ele disse também que se a gente buscar o reino de Deus e a sua justiça e a sua cultura, essas outras coisas serão acrescentadas, ou seja, será um adicional, porque nós já teremos uma coisa que é muito mais importante, nós já teremos Ele, nós já teremos Deus. O lugar que Jesus quer nos levar não é simplesmente sobre sentir ou uma emoçãozinha. Jesus, Ele quer nos levar para uma convicção, porque é praticamente isso. Sem convicção é impossível agradar a Deus, é impossível seguir o Evangelho se o Evangelho não muda a gente, é impossível seguir o Evangelho se nós não tivermos fé, se nós não tivermos convicção de que Deus é a verdade, e tudo que sai da boca de Jesus, tudo que sai da boca de Deus é verdade sobre nós. Então é isso, gente, eu espero que tenha falado ao coração de vocês. Um beijão, tchau!